Hoje nós vamos falar sobre como construir uma meta dentro do teu negócio, a forma que faz isso e por que você deve estruturar do jeito que eu vou te ensinar. Você precisa entender que meta, ela gera direcionamento, gera foco. É para isso que serve uma meta. Meta serve para focalizar e canalizar energia. E você vai aprender agora. E eu vou compartilhar aqui na tela com você. Vamos lá. Como que funciona uma estrutura de meta. Hoje eu estou trazendo um modelo um pouco diferente aqui, e a ideia é que você entenda essa estruturação. Então vamos lá. Por que a maioria das metas não funcionam? A maioria das metas não funcionam porque são metas genéricas. Os empresários, eles botam simplesmente, eu quero crescer. Crescer para onde? Quanto? Em qual tipo de indicador? Eu quero vender mais. Quanto? O que isso gera de faturamento? O que isso gera de resultado? As metas geralmente são desconectadas da realidade da empresa e metas criadas no impulso e não na estratégia. Então, são metas que são pura e simplesmente tiradas da cabeça do empresário sem uma ordem lógica e uma ordem coerente daquilo que ele tem capacidade de executar e muito vaga. Crescer pode ser em faturamento, pode ser em volume de clientes, pode ser em volume de lojas. Crescer para onde? Vender mais. Vender mais pode ser em determinados produtos, em determinado ticket médio. Isso tudo precisa ser esclarecido. Segundo ponto aqui. Meta não é desejo, é decisão. Meta define prioridade e toda meta exclui outras possibilidades. É um pouco do que eu trouxe agora há pouco. Meta, ela gera foco. Ela prioriza a energia e canaliza para onde o teu time vai. Então não pode ser simplesmente um desejo, é uma decisão tomada e cascateada para o time. Eu preciso ter clareza de como isso vai acontecer, porque quando eu desejo e não desenho como que isso vai acontecer, as chances são de que isso não vai ser realizado. A meta vai definir prioridade, porque você vai perceber que quando você está estruturando uma empresa, vão surgir várias necessidades e vários direcionamentos, e quando você define uma meta, você consegue definir para onde você vai, o que você precisa fazer, e você também consegue definir e decidir o que você não vai fazer, mesmo que você acredite que seja necessário, mas para que conquiste aquela meta não vai ser necessário naquele momento. Você consegue dar prioridade e, por consequência, toda meta exclui outras possibilidades porque você está priorizando. Outro ponto aqui é que começar pelo financeiro, não pelo sonho. Uma coisa que é esquecida, e eu até fiz um vídeo, vou deixar o card aqui em cima, falando como que você estrutura a sua empresa para ter resultados e lucro, principalmente com o resultado de lucro. O card vai aparecer agora aqui. Você precisa estruturar 4 áreas. Eu falei dessas 4 áreas: comercial, marketing, produção e financeiro. E que deve iniciar pelo financeiro. Na construção da meta não é diferente. Meta precisa ter resultados. Meta de faturamento, se olhar para a margem, por exemplo, não adianta. Você precisa ter resultado de lucratividade. Volto a dizer, já disse em vários vídeos aqui, faturamento é ego. Então você precisa ter resultados de lucratividade. Quanto que está restando de resultado para colocar dinheiro no bolso? Se você está faturando e tem margens baixas, custos altos, não está tendo sentido esse teu resultado de meta. Caixa como limitador real. Se eu sei que a minha meta ela é mais agressiva do que a capacidade de caixa e eu não tenho como levantar esse capital de terceiros, não adianta fazer essa meta, eu não vou realizar. Que crescer sem estrutura quebra empresa. Esse cenário aqui é perfeito para o vídeo que eu acabei de mencionar para vocês. Essas 4 áreas que você precisa estruturar, geralmente o empresário foca muito em vendas e comercial, mas esquece do financeiro. E por vezes a empresa quebra por estar crescendo. E eu trouxe isso muito claro no outro vídeo, eu não vou detalhar aqui agora, mas assiste lá. Vai lá assistir depois desse vídeo, porque você vai entender por que crescer sem estrutura quebra a empresa. E principalmente sem estrutura financeira. Se você não tem caixa, você vai quebrar. Outro ponto para a construção de meta aqui. Desdobrar a meta principal em metas operacionais. Essa aqui é a divisão entre indicadores de resultado ou indicadores de output, como a gente trouxe em outro vídeo, e indicadores de percurso ou indicadores de input. A meta grande, ela nem sempre é do teu controle. 99,9% das vezes você não tem controle sobre o resultado final.
mas você tem controle sobre as ações que você vai fazer. Então, meta grande não executa sozinha. Vendas, marketing, operação e pessoas precisam traduzir a meta e cada área precisa saber sua parte. Vendas, marketing, operação, pessoas e financeiro são as áreas que eu trouxe no outro vídeo que eu recomendei. Então, você precisa ter clareza dessas áreas e, a partir delas, traduzir o resultado da tua meta. E cada área precisa saber a tua parte. A gente vai entender mais daqui a pouco, não sai daí, o passo a passo de como construir uma meta. Aqui eu estou só trazendo um cenário de alguns conceitos de meta. Ponto 5. Metas precisam ser mensuráveis e acompanhadas. O que não é medido vira discurso, indicadores simples e relatórios complexos. É diferente, é melhor, maior do que relatórios complexos. E acompanhamento frequente evita surpresa no fim do mês. Então, indicadores simples gera muito mais resultado do que aquela complexidade de relatório que ninguém nem consegue entender o que está querendo dizer o relatório. Simplicidade gera empresas grandes. Até porque quando o negócio é grande, por si só ele já é complexo. Se eu gero ainda mais complexidade em destrinchar para qual caminho, qual direção a gente precisa ir através da minha meta, eu vou ter menos resultado. Então, medir e mensurar é extremamente importante. Eu vou bater muito aqui nesse canal sobre construção de indicadores, construção de eficiência. Empresário que só fica pensando em gerar resultado de venda, ele vai quebrar. Por quê? Vendas por si só, sem alinhamento financeiro e de eficiência da tua operação, não traz resultado. Não traz resultado. Vendas é importante? Extremamente importante. Gera resultado? Muito. Mas precisa ter eficiência. Outro ponto aqui que a gente precisa entender antes de ir para o passo a passo das metas. Metas sem responsável vira esperança. Um ponto importante é que dentro de uma empresa, ou tem muitos donos para uma coisa só, ou não tem dono nenhum. E aí eu costumo brincar que cachorro de 2 donos ou morre de fome porque um fica esperando o outro fazer, ou é gordo demais, porque toda hora alguém coloca comida para esse cachorro. É exatamente assim que funciona a tua empresa. Então, metas precisa ter dono, e dono é um dono só. Ele precisa ser o responsável por aquele resultado. Dono de meta é diferente de dono da empresa. O dono da empresa, ele tem que ter capacidade de servir, desenvolver e direcionar, que é um papel de liderança. Falo um pouco mais sobre isso em um outro vídeo que eu fiz de uma palestra, eu vou deixar aqui também para que você possa acessar. Responsável, claro, evita desculpas. É aquela história, cachorro de 2 donos. Ah, não, mas eu esperei fulano de tal. Ah, não, mas eu não sabia que era eu. Cara, deixa claro. Um dono só, uma pessoa só. Cobrança baseada em dados, não em emoção. Você não pode simplesmente falar, eu achei que você não fez seu trabalho direito. Baseado em quê? Em qual métrica, qual indicador? Qual dado? Então precisa estar claro isso. Outro ponto. 7. Ajuste de rota faz parte da meta. Meta não é estática. Cenário muda decisões, a decisão ajusta. Persistir no erro não é disciplina. Persistir no erro é falha. Você pode continuar a querer a mesma direção, buscar o mesmo objetivo, mas os caminhos, o percurso, os indicadores de percurso, a jornada, ela precisa ser ajustada. Eu quero chegar aos 100 mil, mas a minha jornada vai permanecer a mesma. Eternamente. Não funciona, não gera resultado. Muita gente fala, inclusive, na construção de plano estratégico e plano de direcionamento de meta, porque acredita que aquilo precisa ser desenhado na pedra e nunca vai mudar. Isso é um erro comum e mortal. Porque as metas, sim, elas precisam ter movimentação. Inclusive, o ideal é que cada mês tenha um fluxo de metas diferentes, porque existe sazonalidade. Tem negócios que são muito sazonais, que em janeiro dá resultado, em fevereiro já não dá. E você precisa moldar baseado nessa sazonalidade. É por isso que meta não é estática. E aí eu trago aqui um ponto de reflexão. Meta eficaz gera foco, direcionamento. Foco gera execução. E execução gera resultado previsível. Eu, por exemplo, tenho uma meta de postar todos os dias durante 6 meses. Se eu tenho essa meta, eu tenho um foco de que eu preciso construir esse vídeo. Se eu vou construir esse vídeo, eu vou ter resultados previsíveis de volume de execução. E as chances são de que quanto mais eu faço, melhor eu fico. E quanto melhor eu fico, mais resultado eu tenho, mais inscritos, mais pessoas engajadas. Então, é assim que funciona o resultado de meta. A gente vai entender agora o passo a passo para desenhar uma meta. O passo a passo para você desenhar a sua meta. O primeiro passo, se eu não me engano, são 11 passos que a gente vai olhar aqui. Defina o objetivo final. O para quê? Por que essa meta existe? Qual o problema ela resolve no negócio? E o que muda se ela for atingida? Precisa estar claro
Onde você quer chegar. Isso aqui está muito vinculado a propósito. Dinheiro por si só vira papel. Você vai gastar, você vai se desfazer do dinheiro. Precisa ter claro aonde você quer chegar com esse resultado. Então, para que essa meta existe? Por que eu quero bater esse faturamento? Existe um novo modelo de negócio que é chamado de One Person Business. E já foi dito por aí que esse modelo precisa ter um teto de faturamento, porque passou desse teto, muito provável que você não vai mais conseguir fazer sozinho. Você vai precisar de gente. Então, já passa a não ser mais um modelo de uma única pessoa só. Então, precisa ter um porquê e um para que você está fazendo isso, para que você não ultrapasse os limites daquilo que você deseja até para a sua vida enquanto empresário. Cada empresário tem um desejo diferente. Eu já atendi clientes que quando eu chego com um projeto, ele fala, Milton, beleza, eu quero implementar tudo, mas eu não quero ser do tamanho que você está prevendo, eu quero ser menor. E tá tudo bem, tá tudo bem. O cara sabe exatamente para onde ele quer ir. Ter clareza de o motivo pelo qual você está construindo sua meta é o primeiro passo. Segundo passo, escolha uma meta principal. Essa meta principal é a meta do negócio e todas as demais metas elas precisam ser conectadas. Então, muitas metas são focos quebrados. Meta serve para gerar foco. Quando eu tenho uma meta principal, eu tenho clareza para a direção de todo o meu negócio. A meta principal orienta todas as outras. Todo o cascateamento das metas precisa ser baseado em uma meta principal, para onde eu quero chegar. O resto vira suporte e não concorrência. Você não tem dois focos, você tem um só, e o que você vai fazer em cada área é para atingir essa meta principal. Beleza. Passo 3. Traduz a meta em número. Meta não pode ser uma meta qualitativa. Existem metas qualitativas que vão dar suporte à meta quantitativa, mas a meta precisa ser mensurável, precisa ter indicador, precisa ter um número final. Número traz clareza e compromisso. Sem número vira intenção. Eu estou intencionado, mas o inferno está cheio de pessoas com boas intenções e sem resultado prático, porque não tem a mensuração de onde quer chegar. Então, traduzir em números é extremamente importante. Qual é o passo 4? O passo 4 é verificar se o número é sustentável. É a ideia do que a gente falou agora há pouco, que precisa estar dentro do teu fluxo. Se você quer uma meta mais agressiva do que a tua empresa suporta, as chances são de que você vai queimar dinheiro na tentativa de entregar aquele resultado, e isso não é inteligente, isso não é estratégico. Muita gente acredita que só crescer em empresa é extremamente inteligente. Empresas grandes quebram por não ter essa clareza. Então, margem suporta esse crescimento, ou seja, o resultado que eu vou gerar, ele suporta o crescimento, a margem que eu vou ter vai pagar as contas para a entrega daquilo que eu estou vendendo e gerando de resultado. O caixa aguenta o ritmo, porque para eu bater uma determinada meta, eu vou ter que ter caixa para o marketing, eu vou ter que ter investimento no comercial, eu vou ter que desenvolver novos produtos e serviços. O caixa aguenta investimentos demais. A estrutura atual comporta a meta, eu, com a quantidade de pessoas que eu tenho, consigo entregar os produtos e serviços que eu estou me propondo baseado na minha meta? A gente vai entender isso num desenho daqui a pouco. Eu vou desenhar como é que a gente faz isso aqui. Vamos lá. Ponto 5. Quebre as metas em metas menores. Você tem a meta anual, e dessa meta anual você tem a meta semestral, a trimestral, a mensal, a semanal, a diária por vendedor, a diária por área de compras. É entender a meta macro e ir quebrando essas metas em metas menores. Facilita o acompanhamento e reduz a ansiedade e aumento de execução. A ansiedade, ela é baseada principalmente na sensação de incapacidade sobre o resultado do futuro. E aí, se eu tenho um negócio onde eu falo para o meu vendedor que ele precisa fazer 1 milhão de vendas no mês, e eu não consigo quebrar isso em resultados diários, semanais para ele, ele perde a previsibilidade, o acompanhamento. Gera ansiedade, o cara não sabe para onde ir, ele perde a noção do direcionamento do que ele precisa fazer, e ele nem sabe o quanto ele precisa colocar de energia por semana. E isso faz com que cria-se um time de vendas, onde esse time de vendas vai focar no resultado nos últimos dias do mês, sem ter um time competente trabalhando no começo do mês. Eu trago também um vídeo, eu postei esse vídeo ontem, falando dos principais falhas da estruturação comercial dentro de uma empresa, baseado nas experiências que eu já vivenciei, inclusive uma experiência que eu vivenciei ontem. E eu trago justamente isso. A
falta de construção de indicadores de metas dentro de um time comercial faz com que o time seja incapaz de trabalhar com padrão e excelência e eficiência todos os dias. Vira um time que só trabalha no final do mês para bater a meta. Sexto ponto. Crie 3 níveis de metas. Isso aqui é extremamente importante para que você tenha clareza do mínimo que precisa ser feito. E aqui, trabalha-se até com o time de RH, para que você tenha clareza do nível de execução e entrega baseado nesses 3 níveis. Como assim? Se o cara está há 3 períodos dentro do teu negócio fazendo o mínimo, ou ele precisa ser desenvolvido, ou se ele já foi desenvolvido e não está entregando, precisa de feedback e direcionamento, e se ainda assim não está dando resultado, ele precisa ser demitido. Se o time está entregando só a meta, ou a meta é agressiva demais e não está dentro das condições do time, ou eu não estou entregando as ferramentas necessárias, ou eu não treinei meu time, ou o time está fraco. Precisa ser reajustado, precisa de um novo modelo, precisa de treinamento, ferramenta. Agora, se todo o tempo o time bate a máxima, isso é um motivo de comemoração, ótimo, mas pode ser que a meta esteja fácil demais. Pode ser que o time esteja muito além do nível que você está exigindo. Você pode exigir mais. E esses níveis facilitam a visualização e o empenho, escrevi errado aqui, empenho do time, deixa claro o ganho por meta. Então, o cara sabe exatamente quanto que ele vai ter de comissionamento por cada nível. Fica muito claro, fica fácil, fica transparente. Sétimo, desdobre por área. Cada área precisa ter metas individuais para que atinja a meta principal. A área de vendas precisa ter a sua, o marketing precisa ter a tua entrega, a operação precisa sustentar o resultado e a área de pessoas precisa desenvolver para chegar nos resultados. Então, cada área precisa ter o desdobramento e juntas elas vão chegar no resultado total e final e o principal. Oitavo ponto. Define indicadores de acompanhamento. Os indicadores de acompanhamento são os indicadores de percurso, de jornada. Poucos indicadores, mais os certos. Acompanhar com frequência, indicador é termômetro, não sentença. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou sentenciando ninguém à morte, eu estou entendendo qual é a jornada e onde esse cara está falhando. Então, se eu quero emagrecer como um resultado de meta final, e eu sei que eu preciso ir 4 vezes na semana na academia, e eu só estou indo 2, esse é um termômetro de que eu não vou atingir o resultado que eu me propus a fazer. Então, o indicador é termômetro. E indica o volume. Percebe que eu quantifiquei isso. São 2 vezes na semana que eu estou indo, mas eu precisava ir 4. Eu estou tendo 50% do resultado que eu me propus a fazer. Eu tenho um termômetro de acompanhamento, eu consigo acompanhar a minha frequência, e com isso eu consigo fazer reuniões, que não são reuniões de venda onde fala assim, galera, bora, tem que vender. Não, eu tenho dados, pessoal, olha, a gente não está vendendo porque não está tendo frequência de ligação, a gente não está vendendo porque a gente não está fazendo o follow-up do nosso CRM, a gente não está vendendo porque o disparo de e-mail está errado, a gente não está utilizando a padronização de script combinada. Então tudo isso vira termômetro de direcionamento da liderança, do empresário. Nono ponto. Vamos lá. Dê dono para cada meta. A gente já falou sobre isso, cachorro de 2 donos, ou morre de fome, ou engorda. Toda meta precisa de responsável. O responsável responde por plano, não só resultado. E clareza evita desculpa. Ok? Eu não vou continuar repetindo isso aqui. Deixa eu jogar isso para baixo para ficar legal de ler. E 10º ponto, é o último ponto. Estabeleça a rotina de acompanhamento. Não deixar para ver no fim do mês. Se você está acompanhando só no final do mês, você está acompanhando indicador de resultado e não de percurso, você não consegue avaliar que precisa incentivar, desenvolver, treinar a pessoa para aquilo que seja feito. Você sabe que o cara tem que fazer 10 ligações no dia e ele está fazendo 5. Como que você vai trabalhar, vai fazer feedback, vai treinar, vai desenvolver, por que o cara não está conseguindo, o que está acontecendo, é a ferramenta, é a coragem de fazer, é a capacidade do cara. Desenvolve essa pessoa, estabeleça acompanhamento, liderança é para isso. Não deixe para ver no final do mês, reuniões curtas e objetivas, mas com indicadores. Não é aquela reunião no feeling, na emoção, e decisão rápida quando sair do plano. Então, se eu estou vendo que o cara está saindo da rota, dos termômetros que eu construí, eu preciso agir rápido. Eu preciso tomar decisões rápidas. Eu preciso desenvolver rápido esse cara. Eu vou fazer um pequeno exercício aqui de como fazer isso. Então, vamos lá. Meta principal. Eu quero faturar 100 mil por mês. Bota no 100 que facilita no cálculo aqui.
Então, essa é a meta principal, meu faturamento mensal. Vou fazer em exemplo mensal, para não ser um número muito grande, como um número anual. Se eu tenho uma meta principal do mês, que é faturar 100 mil, eu preciso entender qual é alguns indicadores. Vamos lá, indicador de ticket médio. Qual é a média de venda do meu produto? Vamos supor que seja R$ 1.000 o preço médio do meu produto. Quantos vendedores eu tenho? Vamos supor que eu tenha 10 vendedores. Quanto de lucro eu preciso ter? Vamos supor que para o meu negócio seja 40% de lucro. Entendido esses indicadores, eu começo a desdobrar para as áreas do meu negócio. Então vamos lá. Supondo que eu perdi 2 vendedores, eu preciso ter indicadores de turnover, que é perda ou rotatividade. Turnover para o meu RH. Eu consigo desdobrar para que eu sempre tenha 10 vendedores e bons vendedores. Se eu preciso ter 40% de lucro, além da melhoria aqui de custo do RH, eu posso trabalhar a área de compras. Nas compras que você ganha dinheiro. Porque é compra que te dá margem, não é a venda. Venda só precifica e finaliza todo o processo do teu negócio. Mas é na compra que se ganha margem, dinheiro. Então, se eu estou comprando caro, eu posso colocar meta aqui de redução de 10% do custo dos meus produtos, do meu CMV, o custo de mercadoria vendida. Minha área de compras, quem vai fazer? Eu estou na frente aqui. Deixa eu jogar para cima. Pronto. Então, minha área de compras precisa utilizar 10%. Se eu tenho 10 vendedores e meu ticket médio é de 1.000, para eu chegar em 100 mil, eu preciso fazer 100 vendas no mês. 100 vendas mês. Se eu tenho 10 vendedores para fazer 100 vendas por mês, cada vendedor precisa fazer 10 vendas por mês. 10 vendas. Se eu tenho 10 vendas por mês por vendedor, se eu divido isso aqui por 4, vai dar mais ou menos 2 e alguma coisa. 2,5. Vou botar 3 para facilitar. 3 vendas por semana. Percebe que eu começo a quebrar a estrutura de metas dentro da estrutura do meu time? Se eu tenho 3 vendas por semana e tenho 10 vendedores, provavelmente, primeiro que minha meta está muito fácil aqui, né? Está muito fácil. 3 vendas por semana. A depender do produto, está muito fácil. Então, cada vendedor precisa trazer esse resultado aqui. Tudo isso é um formato de cascateamento. E aí, entendido isso, eu vou trazer níveis. O nível da meta 1, meta 2, mínimo. O mínimo da meta, geralmente eu trabalho o ponto de equilíbrio da minha empresa. Ponto de equilíbrio é quanto que do resultado que eu preciso gerar paga todas as minhas contas. Vamos supor que paga todas as minhas contas com 60 mil. Então, minha meta mínima precisa ser pelo menos 10% a mais de 60 mil. Eu trabalho de 10 a 20%. 10% seria 66, 20% seria 72 mil. Então, minha meta mínima aqui é 72 mil. 72 mil precisa ser o resultado de vendas do faturamento do meu resultado aqui. Esse é o mínimo. A meta do meio, é a meta no qual eu quero o resultado, que é 100 mil. E geralmente a super meta, a máxima, a gente trabalha acima de 120%. Se for 120, eu vou trabalhar 120 mil de faturamento. Se for 140%, 140 mil de faturamento. E aí você vai estabelecendo conforme o nível do teu negócio. Vamos supor que seja 140%. Nessa distribuição, eu consigo deixar claro o comissionamento do meu time. 72 mil, ninguém recebe nada, eu estou pagando meus custos. 100 mil, cada um recebe X% sobre o resultado atingido. 120 mil, recebe 2X% do resultado atingido. Eu começo a cascatear esse resultado baseado no meu resultado principal, que é o faturamento. E eu posso vincular isso de vários formatos. Esse resultado de 100 mil, ele precisa estar vinculado a 40% de lucro, que foi o que a gente determinou antes.
Então, eu posso criar níveis. Se eu bati 100 mil, mas eu tenho 30% de lucro, é porque a área de compras do RH não foi 100% dentro dos aspectos de meta dele. Então, eu posso fazer uma comissão menor. Se bateu 20% de lucratividade, eu fiz os 100 mil, mas com 20% de lucratividade, significa que eu tive problema de custo ainda maior. Tive retrabalho, tive gastos exorbitantes. Eu diminuo ainda mais o meu comissionamento. Eu vou criando níveis de comissionamento baseado nos resultados que eu defini como resultado macro, que foi os 100 mil de resultado no mês, mais 40% de lucro. Tudo isso, vou botar a tela aqui para a gente conversar e finalizar, que já tem 28 minutos de vídeo. Tudo isso é extremamente importante no processo de cascateamento da tua meta. Meta, ela serve para dar foco e energia e canalizar a energia de todo o teu time para aquele resultado. Percebe que quando a gente disse que tem que ter 100 mil de resultado com 40% de lucro, eu preciso trabalhar meu RH para ter eficiência, eu preciso trabalhar minha área de compras para comprar melhor, eu preciso ter um time de vendas vendendo as 10 vendas por vendedor, um ticket médio de R$1.000. Se o ticket médio for menor, também eu não estou tendo um resultado de 100 mil, eu vou precisar de mais vendas. Então, tudo isso facilita com que você tenha clareza do desdobramento do resultado da tua empresa. E é assim que você trabalha metas com eficiência dentro do teu negócio. Se você quer melhorar a eficiência do teu negócio, ter cada vez mais lucro e resultado, hoje nós temos um modelo de implementação de gestão chamado HQI, ou High Quality Implementation, que é um programa que a gente vai avaliar alguns pilares essenciais da tua empresa. Financeiro, a gente constrói financeiro, precificação, estrutura a tua área de vendas, estrutura a organização da estrutura do teu negócio, organograma, descrição de funções. A gente vai estruturar as lideranças do teu negócio, tudo isso em um programa extremamente personalizado para a necessidade do teu negócio. Se você quer participar disso, clique no primeiro link aqui da descrição e faça a sua aplicação para a gente entender se é seu momento e para que você continue evoluindo no teu processo de gestão, continue acompanhando a gente aqui e entre aqui também, ó, na comunidade Alcatel Empresarial, nesse QR Code. Nós já temos mais de 100 empresários envolvidos nesse projeto. A gente faz vários hot seats, que são momentos com empresários, temos webinários especiais para aquele grupo e vai ser essencial para que você integre um grupo onde tem o mesmo objetivo, que é de crescimento de gestão. E além disso, assista o próximo vídeo aqui para que você continue evoluindo. Eu te encontro no próximo vídeo. Até amanhã.